questão há pouco foi se, e é uma questão para os dois, impunha-se que esta auscultação, que este processo iniciasse agora nesta fase. Olha, eu já falei sobre isto há algumas semanas, quando referi de que eu, há 2 anos, quando falávamos sobre as autarquias, defendi que era preciso fazer um olhar sobre o território. Portanto, eu hoje mantenho a mesma visão de que o olhar sobre o território é necessário. Mas eu não consigo perceber... Que olhar é que te referes, Conceição? Não somente ao nível da divisão administrativa, mas do próprio reordenamento do território. Eu, por exemplo, nessa questão de levar a proximidade a proximidade do poder em relação, portanto, ao território próximo, eu sou daquelas pessoas que gostaria de ponderar aquela premissa que é quase colonial de deslocar a capital, por exemplo. E já discuti isso, também fiz referência aqui, já se discutiu isso. Luanda deixaria de ser a capital. No Instituto de Defesa Nacional, que mesmo sob o ponto de vista de defesa e segurança, também é crucial, há elementos que têm que ser discutidos. De modo que eu acho importante esse olhar. O que eu não acho é oportuno, ponto. Não acho oportuno, primeiro porque... Agora sim estás a responder a minha questão. Muito bem, pronto, fico satisfeita. É mais um ponto de vista, né? Claro, sim. Pronto. O meu ponto de vista, portanto, é que nós temos sérios problemas nesse momento de âmbito económico e social. E é preciso que as pessoas percebam, que a sociedade perceba que esta é uma preocupação do Executivo. O Presidente da República diz que visa, de facto, reduzir as assimetrias regionais. Ora, o Rangel é aqui ao lado. Não é distante do governo da província. Ou seja, do ponto de vista da retórica, sim, mas é pouco consistente se olharmos para algumas realidades. Nós temos sedes municipais que têm problema até de teto, se calhar, no país, está a perceber? Então, isso de aproximar não é, se calhar... É muito mais grave do que isso. Mas é por isso mesmo que eu estou a dizer. Sim, por isso mesmo é que há necessidade, sim, de se rever o nosso mapa político-administrativo. Não, não disse o contrário. Sim, atenção. E eu, por tudo. O que eu estou a dizer... Não é. Embora gostasse que eu dissesse. É o seu ponto de vista. Não. Pelo contrário. Então, eu penso... Tem a divergência de opinião. Deixa-me dizer uma coisa... Rosana, por exemplo, eu mesmo sou um exemplo. O Brasil também não está nada bem, nem politicamente, não é nenhum exemplo, nem economicamente, nem socialmente. Está a discutir nesse momento, eu até penso que já aprovou, um pacote de mil reais para sustentar jovens do ensino médio por 1 ano, para permitir que eles permaneçam na escola. Nós tivemos ao longo do ano reportagens vossas a dizer que havia absentismo nas aulas de crianças por falta de alimentação. Vamos iniciar agora as aulas. Ainda não ouvi a ministra falar, por exemplo, de uma questão simples que já tínhamos nós, que é a questão da merenda escolar. Não só permitiria a presença escolar, mas são questões sociais essenciais para discutir nesse momento. Eu não penso mesmo que é oportuno, porque nem sequer temos tempo suficiente. Eu já disse também que não percebo que queira fazer divisão administrativa do Luanda sem incluir na comissão interministerial o Ministério da Cultura. E não pode ser... Eu fiz um cadastramento, tentei fazer lá a questão do... Conseguiu aceder? Aceder à questão, sim. Tentar fazer, para perceber está fácil como... daquilo, né? O que me parece é que é muito simplório. Agora, quem tem acesso à net em Angola, não é? Em Malange, quantas pessoas têm? Não. Então, o que é preciso... Não, mas era para dizer o seguinte. Isso é para dizer o seguinte. A importância de, mais do que esse cadastro que está por ali, que é importante, mas é preciso que os técnicos, fundamentalmente antropólogos, sociólogos e outros, possam fazer visitas técnicas. Isso pode levar muito tempo. E aí vem minha última preocupação. O senhor chefe de Estado disse ontem na entrevista que isso não tem data limite. Não se sabe se termina agora, se termina amanhã. Quer dizer, isso eu fiquei preocupada, porque há um princípio... Deixa-me dizer qual é a minha preocupação para depois... Sim, não é? Pronto. Vou já justificar. Os projetos têm que ter calendários. Pode durar 20 anos, mas tem que estar estabelecido, porque senão não é muito sério. Tem que ter o cronograma de ações que levarão aquele período. Não pode ser aberto. Isso é gestão de projetos. Isso é técnico. E, portanto, preocupa-me que, ao nível da divisão política administrativa, a escutação não seja um projeto que tenha um cronograma, calendarização rigorosa do ponto de vista do seu princípio e do seu término. O facto de não saber quando termina denota que não existe uma calendarização. Há aqui um plano de ação traçado, né? Foi o que o Presidente disse. Não estou a inventar nada. Há um plano de ação traçado
onde o fim último, de facto, é que, ao escutar, né, aqui, sobretudo, o Conselho da Escutação da Comunidade, portanto, e esse plano de ação vai de julho a novembro, neste primeiro período. Portanto, obviamente que não será necessariamente em novembro, possivelmente que haja ou haverá já a divisão político-administrativa. Daí o chefe de Estado ter dito que não há ainda não há um timing como tal para, de facto, se fazer a divisão político-administrativa. Entretanto, há aqui um prazo indicativo, que visa, sobretudo, ouvir as pessoas, escutar, de facto, os destinatários desta divisão político-administrativa. Após essa auscultação a estes órgãos, né, aqui pessoas singulares e coletivas, obviamente que virão outros timings relativamente a este assunto, porque é um assunto que é de sacramental importância para a vida de todos nós, sobretudo aos seus reais destinatários, devem ser ouvidos ao máximo possível por esta comissão multissetorial, onde há especialistas de diversas áreas. Falou de antropólogos, de facto, há lá antropólogos, há lá sociólogos, há lá historiadores, há lá diversidade de áreas, né, do nosso saber, portanto, que, de facto, devem fazer esse trabalho para que tenham a opinião real de quem... São eles que nos vão ajudar a esclarecer algumas questões que aparecem naqueles questionamentos do que é o cadastro eletrónico. Né? Uma delas é perguntar a mim, como cidadão comum, ou um rapazinho lá do leste, gostaria que dividisse a sua província por quantas, por exemplo. Bem, eu receio que, se calhar, um jovem de Malange lá, se calhar não tenha muita ideia, muito discernimento do que ele pensa em relação a isso, o impacto, sobretudo. Como pensa que gostaria que se chamasse essas outras províncias, que gostaria que se criasse? Ele vai dizer o quê? Folha? Quer dizer, há aqui um elemento, uma questão que é técnica. Essas questões são técnicas. Sim, do ponto de vista... Temos que ver. Não, isso não é do achômetro, tem que ser técnico. Conforme estamos a levantar esse problema, são antropólogos e sociólogos que, com base em questões concretas da gênese, da matriz cultural e não só antropológica, poderão sugerir que não afaste. Já viste o Malanjinho chamar-se qualquer coisa como Nova Lisboa? E os Malanjinhos são... Portanto, essas questões precisam de se rever. Eu só acho que os elementos que estão naquela escutação virtual, naqueles filmes, são muito triviais. Mas tens tido acesso ao processo num todo para hoje apresentar esse tipo de preocupações, por exemplo? Conceição. Se tenho tido o quê? Conhecimento do processo da nova divisão política administrativa num todo, para hoje questionar essas... Estás a levantar também questões do ponto de vista cultural, que era interessante perceber se de facto quando isso é claro, isso é público. Como parte do processo. Quando anunciou-se a criação da Comissão Interministerial, é o Ministro da Finança, é o Ministério da Justiça, é o MAT, não está o Ministério da Cultura, que... Em tese, seria o órgão que juntaria técnicos desta área de saber para programar depois visitas e levantamento técnico. É isso, é com base nisto que nos está a referir. O Ministério da Cultura era essencial. Agora, se, excluindo o Ministério da Cultura, ainda assim contrataram técnicos, eu isso desconheço. Desconheço é que o Ministério da Cultura como órgão, como departamento ministerial, que devia velar por isso, não consta da Comissão Interministerial. Isso é um aspecto que já me referi antes. Se alguém tiver uma tese contrária, que me diga agora. Não há contratação de técnicos, não. O que há, de facto, aqui a Comissão Multissetorial, a Comissão é composta, claro, por técnicos ligados a diversos departamentos ministeriais, e não só especialistas da área, não é? E, aliás, há lá historiadores, há lá sociólogos, antropólogos. E na forma como estamos... Qual é a base desse argumento? Qual é a base desse argumento? E na forma como nós queremos trazer à baila este assunto, parece-nos que seja um facto tão novo a nível da nossa história. Não, pelo contrário, não. O Bengo resulta da divisão da província de Luanda. As Lundas resulta da divisão da província de Lunda. Em 78, 80 e pouco, houve a questão do Bengo-Luanda. Portanto, mais uma vez, revisitando o nosso mapa político-administrativo, há esta necessidade oportuna, sim, necessária, sim, para melhor distribuir, não é, aquilo que de facto cada um de nós merece. Vamos olhar agora para as autarquias. Sim, as autarquias. Quer se referir? Não, ias dizer, e mais? Não, sim, e mais, sempre na base da prossecução do interesse público, porque quem governa está em melhores condições, queria dizer, de
claro, dirigir as políticas públicas de governabilidade aos seus destinatários, que somos todos nós, os cidadãos.